Olá, sejam bem-vindos a este episódio 194 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Desta vez vamos começar com uma pergunta de um ouvinte, o ouvinte Jorge Ribeiro. Enviou-nos, de facto, uma pergunta muito interessante acerca do reconhecimento do papel dos portugueses na historiografia internacional sobre os descobrimentos. E diz ele que as referências ao papel de Portugal são diminutas nos documentários televisivos internacionais sobre essa época, que dão um grande destaque a Colombo ou, quanto muito, a Magalhães, mas não às figuras e aos feitos pioneiros dos portugueses pelos diversos oceanos e continentes. E pergunta o Jorge Ribeiro se isto é apenas uma impressão dele, ou se corresponde mesmo à realidade. Rui, tu que te doutoraste em Oxford, eu acho que estás particularmente habilitado para responder a isto. Sim. Fora das nossas fronteiras, é atribuído a Portugal o devido mérito pelo papel que teve nos descobrimentos nos séculos XV e XVI, ou quando tu andavas lá por Inglaterra, ninguém queria saber daquilo que os portugueses tinham feito nos descobrimentos? Sim, sentiste acompanhado? Alguém queria saber. E o papel dos portugueses é quase sempre referido pelos especialistas, estamos a falar pelos especialistas de história das explorações marítimas europeias nos séculos XV e XVI, e esses não esquecem e nem ocultam. Isto é, não há esquecimento nem ocultamento. Nenhuma teoria da conspiração. No entanto, às vezes na história mais popular e sobretudo na imaginação histórica, isto é, naquilo que as pessoas julgam que sabem acerca do passado, às vezes parece, para nosso gosto, claro, para o gosto dos portugueses, parece que ficamos um bocadinho mais na sombra do que outros. Mas nem sempre é assim. E há um caso de uma canção popular nos anos 50 e 60, cantada pelo Jacques Brel, em que o Vasco da Gama Pois tu tinhas-me falado nisso e nós fomos à procura desse pequeno certo. certo. É uma grande figura. E então não íamos perder uma oportunidade de ter Jacques Brel no Resto da História. Portanto, vamos só ouvir um bocadinho para se perceber que há ali um senhor que nós conhecemos citado na canção. Qui nous protégeait des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serais pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du tango. Muito bem, cá está Vasco de Gama. Não é pronunciado exatamente como nós não é Vasco de Gama. Mas é Jacques Brel, então é uma oportunidade. É uma estreia de Jacques Brel no Resto da História. A canção é engraçada porque é uma canção sobre a infância e a infância na escola. A canção até é sobre é um tango sobre a declinação em latim da palavra rosa. Sim. E uma das coisas que os miúdos estão a descobrir, portanto estão a descobrir várias coisas, uma das coisas que o protagonista da canção está a descobrir lá numas poças de água, é que nunca será Vasco da Gama. Quer dizer, portanto, ele imagina. Portanto, para ele, obviamente, Vasco da Gama era um grande explorador, portanto, a França Vasco da Gama... ou na França ou na Bélgica, porque o Jacques Brel era belga, embora a canção seja sobre a França, que são os miúdos que serão a França da amanhã, como ele diz, mas aí tinha chegado. Aí chegou. Okay. Agora, sim, às vezes portanto, eu estou a dizer que por vezes parece, e é um bocadinho, isto é, os navegadores portugueses, aquilo que nós em Portugal consideramos os feitos dos portugueses no século XV e princípio do século XVI, às vezes são um bocadinho, têm um destaque menor do que outros, e há razões para isso, e que não são o resultado nem de ignorância, nem de conspiração anti-portuguesa. Eu diria que o que aconteceu aos portugueses foi uma espécie de um certo azar. Há aqui um certo azar. Aliás, um duplo azar. O primeiro azar. Qual é esse primeiro azar? No século XV, os portugueses empenharam-se na descoberta do caminho marítimo para o Oriente. E isso fazia todo o sentido. Era a empresa marítima mais promissora, porque iria colocar a Europa em contacto por mar com a Índia e com a China, que eram então das terras mais ricas do mundo, e vistas, aliás, como as terras mais ricas do mundo do ponto de vista europeu. Portanto, essa foi sempre a prioridade das navegações conhecidas a partir de Portugal, na segunda metade do século XV, estabelecer essa rota marítima. E no caso das navegações portuguesas, isso resultou na ultrapassagem do famoso Cabo das Tormentas por Bartolomeu Dias, em 1488, e depois na chegada à Índia da Armada de Vasco da Gama, em 1498. Portanto, foi uma grande empresa, trouxe grandes rendimentos ao reino de Portugal e aos portugueses, graças à
à exploração daquilo que foi o exclusivo da navegação entre a Europa e o Oriente pelo Atlântico. Durante muito tempo é um exclusivo dos portugueses, no século XVI. É verdade que mesmo assim não teve, talvez, o impacto que por vezes se pensa que tinha tido sobre aquelas rotas tradicionais no Mediterrâneo de contacto entre a Índia e a Europa. Bem, aí estás a sugerir o contrário da pergunta do ouvinte, é que existe uma certa mitificação portuguesa da importância dessa descoberta. Sim, há uma grande, isto é, nós, até porque a rota... pelos Lusíadas, etc., portanto damos uma importância enorme àquilo, e a verdade é que a rota continental, as rotas mediterrânicas continuaram prósperas durante bastante mais tempo do que se poderia pensar. Agora, é impressionante, quer dizer, aquilo que se fez é impressionante. Agora, se nós compararmos isso, portanto, a descoberta do caminho, de uma rota marítima para o Oriente, a partir da Europa, se compararmos isso com aquilo que foi, por exemplo, a descoberta de um continente desconhecido, como é a América, pelo navegador italiano ao serviço de Espanha, Cristóvão Colombo, isso é uma sensação, é uma grande sensação, essa descoberta de um novo mundo. Isso de facto é muito sensacional. Quer dizer, Estás a sugerir que o marketing espanhol foi melhor do que o português? Não é um marketing espanhol, é a impressão que causou na Europa. Sim. Isto é, tu descobris uma rota de um mundo conhecido para um mundo conhecido, que já estavam ligados por outras rotas bastante importantes também. Portanto, acrescentou e foi fundamental em termos económicos, com aquilo que é a descoberta do mundo que os geógrafos e os europeus, e os europeus em geral, desconheciam. Quer dizer, um novo mundo. É muito mais do que a descoberta desse caminho para um mundo conhecido. Aliás, nós temos... vou dar um detalhe disso. O Niccolò Maquiavel, um escritor italiano, escritor e político italiano, hoje em dia, obviamente, vem em todas as histórias do pensamento político. Maquiavel, no princípio do século XVI, ele escreve O Príncipe, escreve um outro livro que é os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, e Maquiavel propõe-se descobrir uma nova ciência da política. Isto é, ele quer ser alguém que descobre uma nova maneira de pensar na política. E ele compara-se com quem? Com Colombo. Quer dizer, isto é descobrir um novo mundo. Quer dizer, não se compara com Vasco da Gama, compara-se com Colombo. Ele está a fazer uma descoberta, em termos de pensamento, que ele diz que é tão importante como a descoberta geográfica, portanto, a descoberta da América. É assim que ele consegue transmitir aos seus leitores, ou dar-lhes a ideia da importância daquilo que ele está a fazer, ali, sobretudo no discurso sobre a primeira década de Tito Livio. E depois mais, quer dizer, nos séculos seguintes, o povoamento europeu das Américas e o papel que os novos Estados americanos, especialmente os Estados Unidos, tiveram na história mundial e claro, na história do século XX, fizeram com que a descoberta da América começasse a parecer muito mais fundamental na história da humanidade. E, portanto, se alguém quer, no fim do século XV, século XVI, descobrir algo que mudou a história do mundo, provavelmente a descoberta da América é esse acontecimento. E depois, claro, há bocado estavas a falar da propaganda espanhola. Não foi tanto propaganda de Espanha. Há, a partir do século XIX e XX, quer dizer, um Estado que faz muito mais propaganda do que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quer dizer, que dão o nome de Colombo a uma quantidade enorme de coisas. Curiosamente, Colombo, o continente americano não foi nomeado a partir de Colombo, quer dizer, ele não teve essa sorte, mas depois não ficou com a América, não foi a América, os Estados Unidos comemoram esse durante muito tempo, até há pouco tempo, até há 20 e tal anos, quando de repente Colombo começou-se a tornar um agente do imperialismo e da escravatura, etc, etc. Portanto, antes de chegar a esse politicamente correto, Colombo era este grande herói comemorado que tem algo, quer dizer, Vasco da Gama promovido por Portugal, Colombo promovido pelos Estados Unidos, nós percebemos quem é que tem mais vantagens. A ironia é que Vasco da Gama chegou onde quis e Colombo falhou
falhou o objetivo da sua viagem. Essa é uma coisa curiosa, porque Colombo julgou que estava também a descobrir o caminho marítimo para a Índia, quer dizer. Isto é, Colombo julgou que estava a fazer aquilo. Daí o azar que tu e falas, muito provavelmente parece que morreu convencido disso. Em 1506 ainda estava convencido que tinha chegado à Ásia. Ele nunca desembarcou no continente americano, ficou ali pelas Caraíbas, andou pelas ilhas, etc. Mas julgou que eram ilhas que estavam perto do continente asiático. Portanto, ele estava convencido disso. Portanto, ele ganhou a sua fama com um erro. Quer dizer, os portugueses não ganharam tanta fama acertando. Quer dizer, por isso é que eu dei o azar. É mesmo azar. E depois há ainda um outro fator há um outro fator de azar nesta história. E que é preciso reconhecer. É que Cristóvão Colombo, que aliás viveu em Lisboa entre 1477 e 1485 e casou até com uma portuguesa, uma senhora da Ilha da Madeira, e aprendeu muito aqui em Portugal. Sim, foi fundamental, não é? Porque aí a tecnologia portuguesa era fundamental para os conhecimentos, etc. Ele aprendeu aqui bastante. Colombo é, enquanto personagem, portanto, é um personagem histórico muito mais interessante e muito mais documentado, isto é, há muito mais fontes sobre ele do que qualquer navegador português do seu tempo. Sobre Bartolomeu Dias, sobre Diocão, sobre Vasco da Gama, não temos as mesmas informações, nem deixaram a quantidade de documentos que Colombo deixou. Não, é que nós estamos a comparar alguém... escrever livros e documentários com... Não é isso. Exatamente. Isto é, se alguém quer fazer um filme, um documentário, ou escrever um livro, uma biografia, faz uma ótima... A história de Colombo é fantástica. Sabemos o que é que ele leu, ele escreveu imenso, tinha imensas ideias, tinha planos próprios, a maior parte deles errados, claro, quer dizer, mas tinha planos próprios, tinha visões daquilo que nós podemos chamar milenaristas, providencialistas, do que é que ele podia alcançar. Ele julgava que ia contribuir para a conversão do mundo ao cristianismo e, portanto, enfim, ajudar ao fim dos tempos, à consumação dos tempos. Portanto, significa que isso ficou escrito. E tudo isso está escrito nos seus imensos documentos. Porquê? E essa é que enquanto os navegadores portugueses são, na maior parte, fidalgos ao serviço do rei de Portugal, portanto, cumprem as suas missões, foram designados para cumprir uma missão e cumpriram a sua missão. Portanto, são um bocadinho, digamos, funcionários, sem os querer diminuir. Colombo é um aventureiro. Colombo é um empresário, é uma espécie de Elon Musk do fim do século XV. Quer dizer, é um indivíduo que primeiro vende a sua ideia a Portugal, Portugal não quer, e depois vende à Espanha, a Espanha hesita, ele tenta vender ao rei da Inglaterra, o rei da Inglaterra também não quer, e depois finalmente os espanhóis... E nisto ele precisa de expor as suas ideias uma quantidade enorme de vezes, de as enfatizar. Quer dizer, portanto, estamos a falar de um empreendedor, quer dizer, um empresário que deixa depois esse traço enorme de papelada por todo lado, gente a criticá-lo, dele a criticar outros, dele a defender as suas ideias. Portanto, nós, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, e para recuar um bocadinho mais para trás, Diocão, não deixaram este género de rastro de documentos. Quando eu estou a dizer são personagens menos interessantes ou menos interessantes do que Colombo, não sabemos. Talvez até parecem ser personagens tão coloridas e tão curiosas como Colombo, mas a verdade é que não temos fontes para chegar. Portanto, sim, indivíduos de grande coragem, de grande experiência, de grandes qualificações, mas sabemos pouco, no caso dos navegadores portugueses, das suas histórias pessoais. Parecem, em geral, indivíduos que se limitam a cumprir missões, não conhecemos os seus estados de alma, nem as suas ideias próprias. Portanto, fazem os seus relatórios do que é que fizeram e do que é que não fizeram. Azar 1 descobriu um novo mundo enganante. Azar 2, de facto, era uma personagem muito mais rica do que os descobridores portugueses. Se calhar há aí um azar 3, porque podíamos dizer que Magalhães talvez pudesse estar à altura de Colombo, mas estava ao serviço da coroa espanhola. Exatamente, é o único rival português de Colombo, no sentido de ser um personagem que dava um filme e que também é um empreendedor neste sentido. Isto é, também tem ideias, também tenta conseguir patronos para as suas ideias, etc. Tens a viagem testemunhada pelo Pigafetta, é uma viagem extraordinária. Sim, é Fernão de Magalhães, mas está
o Atazar, isto é, navegou ao serviço de Espanha em 1519, 1521, teve a sorte depois de ter um italiano entre a sua equipa que fez um relato daquilo que ele é e também deu a ideia de como ele era, quer dizer, isto é, de como é que o Fernão de Magalhães era. Portanto, aí sim temos muito mais elementos. Certo. Mas é alguém que está ao serviço da Espanha. Portanto, chama-se o azar. Além do azar dos Távaras, temos o azar dos descobrimentos. Não, mas dito isto, atenção, por outro lado, não é verdade que haja qualquer ocultação ou que não seja reconhecido que em 1498 o Vasco da Gama chegou à Índia através de seguindo uma rota atlântica, e que isso foi fundamental para a história do mundo. Muito bem. Ok, de vez em quando nós gostamos de chamar a atenção aqui no E o Resto é História para gente importante da cultura portuguesa que está um pouco esquecida ou que não tem o relevo que achamos que merece. E é esse o caso de uma figura muito relevante da segunda metade do século XX português, que é António José Saraiva. No dia 17 de março passaram 30 anos da sua morte, e esta parece uma excelente desculpa para prestar homenagem a uma das mais lúcidas cabeças, tanto do Portugal da ditadura como do Portugal democrático, sobretudo naqueles anos quentes em que, digamos que a lucidez e a cabeça fria não imperavam. E há um livro de 1980 que eu gosto particularmente, que reúne as crónicas de António José Saraiva, chamado Filhos de Saturno. Ele sempre me impressionou muito, porque todos os textos foram publicados, que constam desse livro, entre jornais e revistas, ali 1974 e 1979, não é? E eles, lá está, exibem uma sensatez, uma cabeça fria, que só muito poucas pessoas, concordarás comigo, Rui, conseguiram ter naquela época. Mas ainda por cima, este António José Saraiva, analista, polemista, é apenas uma das suas muitas facetas. Rui, quem é que foi o António José Saraiva e porquê é que estamos agora a falar aqui dele? Justifica-se falar dele plenamente. O António José Saraiva era irmão de alguém de quem já falámos aqui, o José Hermano Saraiva, o historiador, figura da televisão. O António José Saraiva foi professor da Faculdade de Letras de Lisboa. Ele para a maioria das pessoas, provavelmente conhece-o, as pessoas que passaram pelo ensino secundário e estudaram literatura portuguesa conhecem-o porque o António José Saraiva foi autor da História da Literatura Portuguesa com o Oscar Lopes, que foi o manual do ensino da literatura nos liceus mais usado até hoje, desde os anos 50. E até a prova de que o Estado Novo aí perdeu uma certa guerra cultural dada a influência dessa obra. Completamente, quer dizer, aliás, a capacidade que tinham os escritores da oposição para impor os seus critérios e os seus cânones era enorme, enfim, durante todo o Estado Novo, mas sobretudo então na fase final, era muito grande. E nessa história da literatura portuguesa, que ainda continua a ser a grande história da literatura portuguesa que existe hoje, o António José Saraiva é o autor do texto que diz respeito à literatura portuguesa até ao princípio do século XX, vamos dizer, até ao Fernando Pessoa, até ao tempo do Fernando Pessoa. E depois pega o Oscar Lopes, faz a história mais contemporânea, da literatura mais contemporânea. Portanto, há várias coisas que podemos dizer a propósito do António José Saraiva. A primeira é que ele foi, sem esquecer ninguém, o maior historiador da literatura portuguesa desde o Teófilo Braga no século XIX e o Fidelino de Figueiredo no princípio do século XX, autores também de histórias da literatura portuguesa. Portanto, o António José Saraiva é um dos autores que estabeleceram, vamos chamar, o cânon da literatura portuguesa. Isto é, que definiram quais os autores e os textos do passado que mereciam ser lidos e estudados ainda hoje em dia. E além disso, o António José Saraiva ensinou gerações sucessivas digamos que a ler e a estudar a literatura portuguesa anterior ao século XX. Portanto, a importância que damos e a maneira como estudamos as cantigas medievais, o Fernão Lopes, o Gil Vicente, o Camões, o Fernão Mendes Pinto, o Padre António Vieira, mas mesmo também o Garrett, o Herculano, o Oliveira Martins, o Antero de Quental, o Essa de Queiroz, a maneira como os lemos e a razão pela qual ainda os lemos devem-se imenso aos estudos do António José Saraiva. Que leu isso tudo, portanto. Leu isso tudo e fez antologias. Ele nos anos 50 e 60 faz uma quantidade de antologias de textos
de todos estes autores, que são muito divulgadas e tem muitas edições. Por um lado tem o manual daquele manual de história, a história da literatura portuguesa, mas por outro lado tem estes estudos todos. Isto é antologias do Gil Vicente, antologias de Camões, antologia do Fenómeno de Espinho e edições também. Portanto, ele é um autor do Alexandre Herculano. Portanto, ele é um autor que do Bernardino Ribeiro, sim, também nos ensina, quer dizer, de uma grande ensinou-nos a ler. Exato, ele começa com o Bernardino Ribeiro em 1938 e, portanto, ele criou pontos de vista sobre esses escritores do passado que ainda hoje servem na maneira como os lemos e os estudamos. Muito bem. Nós terminamos aqui a primeira parte do nosso programa. Voltamos já a seguir com mais detalhes sobre a vida de António José Saraiva. Até lá. Olá, sejam bem-vindos então de volta a esta segunda parte do Resto da História. Estávamos a falar de António José Saraiva. A primeira coisa que tu estás a destacar sobre ele é que foi um grande leitor da literatura portuguesa e que estabeleceu um cânon, pelo menos ele, da sua responsabilidade até o início do século XX. E a segunda coisa tem a ver com aquilo que tu referiste na pergunta e que é talvez até mais importante ainda. Que é o António José Saraiva foi eu usaria esta expressão, um dos espíritos mais livres que existiu em Portugal na segunda metade do século XX, quando não era fácil ser um espírito livre. Isto é, Portugal, sob a ditadura, as pessoas estavam condicionadas, quer pelo regime, pela censura, pelas limitações do regime, quer também pelas limitações que a oposição impunha. Isto é, porque era o regime que censurava, mas a oposição também censurava, no sentido em que a oposição não permitia ou sancionava imediatamente qualquer escritor que desviasse das suas linhas de orientação mental. Portanto, não era nada fácil estar entre essas duas, aquilo que alguns autores chamam as duas ditaduras, isto é, a ditadura do Estado Novo e a ditadura cultural da oposição, que também era fortíssima, e era, sancionava imediatamente quem se desviasse, digamos, usando uma expressão atual, cancelando. Quer dizer, não era fácil ser cinzento em tempos de preto e branco, não é? E não era fácil ser colorido em termos de preto e branco, eu diria mais assim, porque eu acho que diria o António José Saraiva era a televisão a cores naquele mundo de televisões a preto e branco, a televisão a preto e branco do regime e a televisão a preto e branco da oposição. E nesse aspecto o seu percurso é notável, porque o António José Saraiva, portanto, ele vem da oposição, o irmão, o José Hermano Saraiva, juntou-se ao Estado Novo, é deputado, é ministro da Educação. O António José Saraiva está na oposição antissalazarista. Na década de 1950 ele é um dos principais intelectuais comunistas do país, aplicando, aliás, uma interpretação marxista à história da literatura. Aliás, é a ironia, no fim da década de 1960, um dos irmãos é ministro de Salazar e o outro está fora do país, em França. Ele não está bem exilado, mas provavelmente não teria grandes facilidades para regressar ao país. Mas o que é que acontece? Portanto, ele ao princípio faz parte desta ortodoxia da oposição. É aí que ele começa, quer dizer, ou que ele começa, ou que, enfim, se instala nos anos, sobretudo na passagem dos anos 40 para os anos 50. Mas a partir do princípio da década de 1960, o António José Saraiva rompe com o Partido Comunista, e o que se acentua com o maio de 1968, que ele vive em Paris, ele está em Paris quando há aquela grande revolta e o movimento dos estudantes em maio de 1968. Portanto, vive aquilo como uma contestação de tudo, quer dizer, não apenas do sistema capitalista ocidental, mas também daquela visão marxista do mundo. Quer dizer, ele acha que aquilo é tudo é um momento de ruptura. Identifica-se muito com essa ruptura, portanto ele não vê o maio de 68 como o episódio de luta de classes, vê-o mais como uma irrupção da juventude a contestar todas as ideias recebidas. E isso é uma coisa que lhe interessa imediatamente, porque ele, nesta altura, está-se a tornar um grande contestatário das ideias recebidas, viessem elas de onde viessem. Quer dizer, ele é alguém que quer examinar tudo desde o princípio. Quer dizer, começa a desenvolver aquele tipo de um tipo de escrita muito típico dele, que é com uma grande clareza e assim muito básico, a fazer as perguntas como
aquelas perguntas que faz alguém que não tem grandes pressupostos, quer dizer, que não admite grandes pressupostos. Isto é aí que começa logo a fazer as perguntas mais difíceis. Mas então porquê é que as coisas são assim? Mas porquê é que tem de ser assim? Portanto, ele rompe completamente com o marxismo, ao contrário de muitos outros intelectuais. Imediatamente é acusado pelo resto da oposição portuguesa de traição, de aburguesamento, de ser um reacionário, e sobretudo pela oposição comunista. E ele, de facto, ele vira ao contrário muitas das suas interpretações. E, portanto, ele coloca em causa também aquilo que tinha andado a escrever e a dizer nos anos anteriores. Portanto, há uma... Digamos, há uma autorreflexão, há uma autorreflexão sobre uma ruptura com aquilo que ele até então tinha pensado que era o que estava correto, sobre portanto, onde ele antes vira tudo, por exemplo, determinado pela economia, portanto, uma interpretação marxista nos anos 50, ele vai descobrir na história da cultura fatores específicos dessa história da cultura, fatores específicos a cada processo histórico, como, por exemplo, aquilo que nós podemos chamar as espiritualidades, portanto, as crenças, ou as visões do mundo. Portanto, ele começa a dar uma importância muito grande a isso. Isso, por exemplo, essa evolução é muito óbvia num dos seus últimos livros, O Crepúsculo da Idade Média em Portugal, que ele publicou em 1988, e que é uma revisão dramática daquilo que ele tinha escrito nos anos 50 sobre este tema. Eu acho que o segredo do António José Saraiva, que é também o segredo da sua permanência como uma referência dos estudos da literatura, é precisamente essa, é que ele detestava tudo o que lhe parecia jargão, tudo o que parecia ideia feita, ou como ele dizia, a inércia das ideias feitas. Isto é, ele gostava muito de fazer as primeiras perguntas. Por exemplo, essa é a base. Já falámos aqui desse livro, quando falei dos livros, uma lista de livros de história que influenciaram. A base do seu livro, A Inquisição e Cristãos Novos. A Inquisição e Cristãos Novos, que é um livro publicado em 1968. E que ele começa, quer dizer, o livro começa por fazer uma pergunta básica, elementar, que é... Mas que só é básica e elementar depois dela ser... Não, é ele que a faz. Quer dizer, ninguém ainda tinha feito, que era... Podemos acreditar na documentação inquisitorial, portanto, em confissões obtidas sob ameaça e sob tortura, para classificar como judeus todos os condenados pela Inquisição. Portanto, todas as pessoas assumiam que aqueles que tinham sido condenados como judaizantes ou como judeus pela Inquisição, portanto, eram judaizantes e judeus. E António José Saraiva faz a pergunta, mas porquê que é assim? Porquê que acreditam? As pessoas estavam a ser torturadas ou estavam a ser ameaçadas. Não é provável que elas confessassem aquilo que os inquisidores queriam que elas confessassem. Portanto, não é... Talvez devesse haver algum cuidado, alguma dúvida em relação ao facto de elas se confessarem que estavam a judaizar, isto é, que eram, tendo sido cristãos batizados, e depois estavam... enfim, a permitirem-se práticas judaicas. Não é possível, não é conveniente talvez duvidar que isso fosse assim, uma vez que isso era o que os inquisidores queriam que eles dissessem. Portanto, a ideia dele basicamente é: e se os processos da Inquisição fossem como os processos de Moscovo do Stalin, em que aqueles líderes bolchevistas nos anos 1930 todos confessaram que afinal desde sempre estavam ao serviço dos Estados Unidos, e portanto que a Revolução Soviética de 1917 tinha sido feita basicamente por agentes do imperialismo americano. Toda a gente confessou isso nos anos 30, quando foram confrontados com os tribunais de Stalin. Obviamente ninguém acredita nisso. Porque é que havia de acreditar naquilo que confessaram os condenados, os processados e condenados pela Inquisição nos séculos XVI e XVII? Portanto, o que é que eram verdadeiramente os cristãos novos? Ele levanta essa questão. Isto obviamente é muito discutido, houve quem não aceitasse isso, e também com bons argumentos, este raciocínio depois os raciocínios que o António José Saraiva faz a partir desta pergunta. Mas agora, o fazer esta pergunta é fundamental, até porque obrigou mesmo aqueles que depois defendem teses diferentes da dele a terem de as fundamentar um bocado melhor do que até então. Isto é, portanto, é o que ele diz. Em história, a maior parte dos historiadores dão os problemas como resolvidos. Quer dizer, partem logo para fazer história, como não se interrogando sobre as coisas mais básicas. Portanto, ele era uma pessoa que
interrogava sobre as coisas mais básicas. Certo. Isto depois reflete. E tinha uma escrita clara também, que não é isso uma coisa reflete-se que... na sua- São livros muito legíveis. Isso reflete-se na sua escrita, que é uma escrita muito, aparentemente muito simples, muito clara, que consegue fazer parecer simples descrições e ideias muito complexas. Isto é, ele tem essa arte de fazer parecer uma coisa simples, uma coisa que é muito complexa, mas contada por ele, descrita por ele, parece muito simples. E isso não é através de simplificação. É através mesmo de uma grande compreensão, é através de inteligibilidade, quer dizer, alguém que compreendeu e está a explicar. E, portanto, é alguém que não tendo compreendido e depois se refugia no jargão e numa suposta complexidade para, enfim, não dar a entender que também não percebeu aquilo que está a ensinar aos outros. António José Saraiva percebeu e consegue fazer perceber às outras pessoas aquilo que ele percebeu. Isso, obviamente, correspondia a uma grande coragem. António José Saraiva é também alguém extraordinariamente corajoso. Tem uma grande disponibilidade para chocar e para irritar os outros. Nesse livro que tu citaste, Os Filhos de Saturno, há um célebre artigo do Diário de Notícias de 26 de janeiro de 1979 sobre o 25 de Abril, que causou um enorme escândalo nacional. Ele, em 1979, escreve um texto sobre o 25 de Abril, portanto 4 anos depois do 25 de Abril, e consegue desagradar a toda a gente. Desagrada à esquerda porque chama de bandada à descolonização, diz que a descolonização foi um crime terrível, foi uma coisa horrível. Desagrada à direita porque ele acha que devia ter havido um julgamento dos salazaristas que não houve, isto é dos responsáveis, dos altos responsáveis salazaristas, que também não houve, e que isso teria também dado à nova democracia uma ideia da impunidade da corrupção, quer dizer, da impunidade do abuso do poder. Isto é, o abuso do poder passa impune. Portanto, não houve um julgamento daqueles que abusaram do poder em ditadura. Portanto, em democracia toda a gente percebeu, afinal, estas coisas nunca são julgadas e, portanto, nós podemos fazer também e umas certas ressonâncias com o nosso presente. Agora, isto praticamente toda a gente saiu a criticá-lo, a atacá-lo, desde os capitães do MFA, toda a gente, quer dizer, é preciso realmente essa coragem para ficar sozinho, não é? É a coragem, ou então aquilo que o Vitorino Nemésio, de quem ele tinha sido assistente na Faculdade de Letras, chamou, e uma expressão curiosa, a nobreza de não saber viver. Quer dizer, ele era um homem que não sabia viver e tinha essa nobreza. Quer dizer, não sabia fazer uma carreira, não sabia fazer... Quer dizer, dizia aquilo que pensava... dizia aquilo que acreditava, daquilo que... Agora ele consegue, no meio disto, argumentos espantosos. Por exemplo, a defesa do liberalismo que ele faz no Diário de Notícias em 1978, num artigo chamado Socialismo e Liberdade, e é um artigo que está também incluído nesse livro Os Filhos de Saturno. Isto é a defesa que ele faz do liberalismo, quando ele explica que a liberdade, por exemplo, exige a separação do poder político e do poder económico. O que quer dizer que a apropriação pelo Estado dos meios de produção, que era aquilo que a maior parte das pessoas pensavam que devia ser o socialismo conveniente a Portugal, que essa apropriação pelo Estado dos meios de produção iria pôr em causa a democracia, iria pôr em causa a liberdade, porque não haveria liberdade se toda a gente dependesse do Estado, do poder político. Portanto, ele consegue explicar isso em 4 ou 5 páginas no livro, quer dizer, portanto, num artigo, no jornal, no Diário de Notícias, de uma maneira extraordinariamente clara e muito difícil de responder. E na época não havia muito poucas pessoas como ele com esta disponibilidade para pensar aquilo que desagradava a maior parte daqueles que o rodeavam. Ainda sobre o António José Saraiva, só uma última nota, nós temos foram publicadas algumas coletâneas de correspondência dele com o Oscar Lopes, que é o seu colaborador na história da literatura portuguesa, que é muito interessante sobre enfim, o pensamento do António José Saraiva e também do Oscar Lopes, e o diálogo entre eles, porque eles são muito diferentes. O Oscar Lopes mantém-se comunista, certo, mas os dois continuam a ser amigos e continuam a colaborar, mesmo discordando às vezes completamente um do outro, e é muito interessante ver o diálogo entre os dois, porque eram duas pessoas que quando se chega ao... Enfim, tinham começado no mesmo ponto, mas depois o António José Saraiva rompe completamente com aquelas ideias, mas mantém-se o diálogo entre os dois. E é muito interessante ver esse diálogo, essa capacidade de dialogar. Sim. E depois há uma outra correspondência também extraordinariamente interessante, que é com a Teresa Rita Lopes, com quem ele teve uma relação amorosa, sim. E é muito interessante porque é o lado pessoal dele e aquele lado completamente
desprevenido. Por exemplo, há uma carta em que ele conta... Portanto, eles viviam em França. Há uma carta em que ele conta a Teresa Rita Lopes, que chega portanto, ele vai para Paris para ir para o apartamento que eles lá tinham, mas não leva a chave. A porteira não abre a porta. Portanto, é à noite. E o António José Saraiva, o professor António José Saraiva, dorme na rua num banco de jardim nessa noite. Quer dizer, mas isto era um António José, isto não espanta, para quem conhecia o António José Saraiva, ele era assim, quer dizer, e conta isto de uma maneira assim completamente normal, quer dizer, é normal dormir num banco de jardim. Depois começou a ficar muito frio, ele passou a andar, portanto, deu um grande passeio a pé por Paris naquela noite, quer dizer, porque também portanto, a porteira não abriu, ele também não deve ter querido incomodar a porteira ou coisa assim, quer dizer, e portanto, este era o António José Saraiva, portanto, um indivíduo completamente desarmante, quer dizer, na sua excêntrico para uns, mas para outros alguém que de facto ainda vale a pena ler. Muito bem. Ainda vale a pena ler. Muito bem. É por isso que o trouxemos aqui. No dia 23 de janeiro de 1943, fez cerca de 80 anos, faz 80 anos este ano, estreou nas salas americanas um filme que, apesar de ter uma estrela de primeira linha no papel principal, e eu refiro-me aqui a Humphrey Bogart, já que a sua parceira nesse filme, Ingrid Bergman, só ficou realmente famosa depois do filme ter saído e por causa dele, mas apesar dessa bela dupla, dizia eu, ninguém esperava muito dele. Era apenas mais um entre as centenas de filmes que Hollywood produzia todos os anos. Só que não foi. Eu falo, claro, de Casablanca, realizado por Michael Curtiz, que se transformou numa das longas-metragens mais famosas de todos os tempos. Com frases que ainda hoje sabemos de cor, com uma grande tirada final, acho que este é o princípio de uma bela amizade, ou até mesmo frases que sabemos de cor, mas que nunca foram proferidas no filme, como o famosíssimo Play It Again, Sam, que Humphrey Bogart na realidade nunca diz dessa forma, antes de ouvirmos a maravilhosa canção As Time Goes By. Rui, este não é um programa sobre cinema, mas Casablanca já faz parte da história e ainda por cima tem ambiente histórico, porque foi filmado durante a Segunda Guerra Mundial e passa-se durante a Segunda Guerra Mundial numa Casablanca que no filme ainda era francesa e dominada pelo regime de Vichy. Ainda por cima, mais uma nota, o avião que Ingrid Bergman apanha no final parte em direção a Lisboa. Curiosamente, Lisboa só pôde ver o filme muito mais tarde, em maio de 1945. Portanto, nós tínhamos mesmo que falar de Casablanca. Play it, Rui. O que é que tens a dizer sobre ele? Sim, quer dizer, o sucesso do filme. Quer dizer, o filme já, quando é feito, já tenta aproveitar um acontecimento. Esse acontecimento é o desembarque americano no Norte da África, 8 de novembro de 1942. Nós devemos falar desta dele. Guerra no Norte da África mais à frente. Deixámos passar o aniversário em novembro, mas há uma outra data também importante. Estamos em relação a esse desembarque. Para a derrota nazi. Portanto, o filme estreia na sequência do desembarque americano no Norte da África e, aliás, até alude em grande medida. Portanto, o desembarque no Norte da África, o filme é sobre o Norte da África, Casablanca, portanto, havia essa relação imediatamente. Portanto, o filme, digamos que apanhava um dos elementos do noticiário sobre a guerra a que os americanos tinham estado sujeitos nesses. Nós isso não temos muita noção, mas, ou seja, deve ter sido uns seus trunfos. Ou seja, ele estava em cima da atualidade naquele momento. Estava em cima da atualidade, sei lá, era como agora de repente haver um filme americano chamado Kiev, ou qualquer coisa assim, ou Odessa, ou uma coisa qualquer. Quer dizer, as pessoas, mesmo que não tivesse nada a ver com a guerra, mas neste caso este até tinha a ver com a guerra, as pessoas iam ver. E depois o filme também, digamos que captura um problema que os americanos tinham tido, sobretudo até 1941, até a Pearl Harbor e a entrada forçada pelo Japão dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que era a questão da neutralidade. Os americanos tinham estado neutrais até então e o filme roda à volta do personagem do Bogart, o Rick, no filme, que é também esse americano neutral, o americano neutral no Norte da África. Portanto, há aqueles que se opõem à Alemanha nazi, há os colaboradores com a Alemanha nazi, e depois temos o dono do bar, onde as coisas se passam, que é um neutral. Quer dizer, falso cínico. Um neutral. E, portanto, e na figura deste Rick, interpretada pelo Humphrey Bogart, vai-se revelando a insustentabilidade moral e prática
desta neutralidade, no sentido em que se começa a perceber de onde é que está a simpatia de Ray. Quer dizer, ele é exatamente esse cínico, mas que verdadeiramente tem o coração no lado certo. E está, mesmo quando diz, não tem nada a ver com isto para mim é só um negócio, etc. Todos nós percebemos que não, que ele afinal é um dos bons, quer dizer. E portanto... esse é também um dos elementos, digamos, com que o público americano se terá relacionado em 1943, e quando viu o filme, quer dizer, reconheceu ali esta dimensão de um problema moral que tinham tido todos, que era, bem, nós não queremos entrar na guerra, mas fundamentalmente nós queremos que a Inglaterra e a França ganhem, quer dizer, estamos do lado da Inglaterra. Rui, eu aqui tenho que te interromper. À boa maneira dos filmes, temos uma espécie de cliffhanger, que pode ser um pouco frustrante para quem nos está a ouvir em FM, mas olhem, tem bom remédio, que é também ouvirem-nos em podcast. Para quem nos está a ouvir em direto, eu despeço-me até para a semana. Os outros podem continuar a ouvir-nos como habitualmente nas plataformas. Então, Rui. Agora, a questão que levantaste é sobre Casablanca, e que é a questão que talvez mais interessante, é o que é que faz um filme estreado há 80 anos continuar a ter tanta ressonância contemporânea? Isto é, nós continuar a vê-lo e a admirá-lo. Claro que uma resposta possível, a resposta mais óbvia, é que o filme se tornou uma espécie de monumento histórico. Isto é, tal como uma catedral ou um palácio que as pessoas continuam a visitar porque têm de visitar. Este é daqueles filmes que eu imagino também muita gente tenha visto porque tem de ver, quer dizer, Casablanca, faz parte da história do cinema, é como se fosse a Catedral de Notre-Dame em Paris, quer dizer, a pessoa vai lá e visita Notre-Dame, quer dizer, tem um museu que é preciso visitar para fazer... para arriscar daqueles sítios em que as pessoas têm de... Para arriscar na lista, na lista dos sítios em que a pessoa tem de ver antes de morrer. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Casablanca, o filme está carregado ao longo do tempo de valores que já não poderiam, provavelmente não eram aqueles que faziam parte da intenção original dos produtores e até da percepção que a audiência teve do filme inicialmente, e que foram, portanto, acrescentados ao filme, dimensões que foram interpretativas, que foram acrescentadas ao filme ao longo dos anos, mas que manteve o filme relevante para audiências dos anos 50, dos anos 60, dos anos 80 e até ao princípio do século XXI, e que, aliás, impõe um bocadinho o filme à nossa apreciação. Quer dizer, é daqueles filmes que uma pessoa... Acho que ninguém ia dizer, este filme é uma chatice, não gosto deste filme. Quer dizer, tal como ninguém dirá, o Mosteiro dos Jerónimos é uma horrível obra de arquitetura. Não, quer dizer, daquelas coisas já estão para além do gosto. Quer dizer, de repente tornam-se monumentos. Mas isso, sendo uma resposta, não é uma... Isto é, não satisfaz totalmente, porque a questão que se deveria colocar é, nós percebemos exatamente porque é que os Mosteiros dos Jerónimos é um monumento, mas não percebemos porque é que entre aqueles milhares de filmes produzidos pelos americanos nos anos 30, 40 e 50, de repente temos Casablanca com esta ressonância. Quer dizer, isto é, porque é que entre todos estes filmes foi este que adquiriu esta e filmes também de espionagem, e filmes também de ligações românticas durante a guerra. Aliás, Casablanca não é um grande filme em termos dos estúdios norte-americanos. É um filme secundário que depois tem um grande sucesso. Exato. É um B-movie. Totalmente inesperado, sim. Portanto, aquilo não foi produzido... Tinha uma grande estrela, não é? Já o Bogart na altura, mas enfim, eles antes faziam muitos filmes. Eu acho que uma parte da resposta porquê foi dada pelo Humberto Eco, que escreveu sobre o Casablanca, e obviamente vale a pena dar atenção àquilo que ele disse, e aquilo que a explicação é uma explicação interessante. Ele disse que a Casablanca destaca-se pela acumulação de qualidades, quer dizer, não tem uma, nem duas, nem três, parece ter todas as qualidades. Portanto, é uma acumulação única. É um filme de um dos grandes realizadores da idade clássica de Hollywood, o Michael Curtiz. Portanto, é um grande realizador que faz aquele filme. Tem duas das maiores estrelas de cinema do cinema americano dos anos 40, um que já era o Humphrey Bogart e depois a Ingrid Bergman, que se torna. Portanto, além de os outros atores são todos grandes atores do cinema europeu, exilados nos Estados Unidos, sobretudo alemães. Isto é, portanto, aqueles que fazem nazis
são curiosamente antinazis. Quer dizer, portanto, há todos que fugiram da Alemanha por serem antinazis e depois ali, coitados, têm de fazer o papel do nazismo. Enfim, está o Peter Lorre, que é conhecido dos filmes do Fritz Lang, quer dizer, é um dos atores. E depois ele combina imensos temas apelativos do cinema dos anos 40, quer dizer, a ideia do conflito entre o amor e o dever. Portanto, no personagem da Ingrid Bergman, ela está casada com um herói da resistência, mas está apaixonada pelo dono do clube. Pelo dizer, Rick. portanto, há este conflito, isto Exato. é típico. Não estava apaixonada por um homem mau que ela trocará no fim não, por ele. quer dizer, isto é, estava casada com Com um um homem herói. bom, com um Certo. herói, e sente que o dever dela é estar com esse herói, mas ao mesmo tempo está apaixonada Certo. pelo outro. Enfim, agora Uma não- boa tensão. Portanto, uma boa tensão. E depois o contraste entre a aparência e a realidade dos personagens. É o caso do Bogart, quer dizer, do Rick, que tem um cínico, aparentemente não acredita em nada, aparentemente acha que é tudo a mesma coisa, mas nós percebemos depois que não é assim, que há um fundo de generosidade. Mas o Rick ainda é o menos... quer dizer, sendo o mais significativo deste jogo entre a aparência e a realidade, não é o caso mais notório no filme, porque o caso mais notório do filme é nitidamente o chefe da polícia francesa. Certo. Quer dizer, que é esse sim, um corrupto, um vendido, mas fundamentalmente é também está do lado do bem. Uma E grande, no fim grande, percebemos, é uma grande personagem e no secundária, fim sim. percebemos que está. Este é um ator americano, um grande ator americano. Depois temos o ambiente exótico, Marrocos. Casablanca, portanto, Casablanca, isto era uma possessão francesa em Marrocos, portanto, temos aquele ambiente de vendedores de tapetes, etc. Portanto, aquele ambiente das ruas que se também. Depois temos uma coisa muito, muito interessante no filme, quer dizer, que eu acho que até das mais interessantes, que é uma situação complexa em que a violência e a ameaça da violência estão sempre presentes, mas que são constantemente deferidas. Isto é, nunca acontece. Não acontece, quer dizer. E isto porquê? Porque os nazis, portanto, estão os nazis, mas os nazis não estão à vontade para atuar porque o território é francês. Portanto, a situação é complicada. Portanto, a França em 1940 foi derrotada pela Alemanha, uma parte da França é ocupada, continua a haver um governo francês supostamente independente, que é o governo de Vichy, do Marechal Pétain, que está a colaborar com a Alemanha, e depois há as colónias francesas, que não estão ocupadas pelos alemães e que estão sujeitas ao governo de Vichy. E, portanto, estes alemães que estão em Casablanca têm a colaboração das autoridades, mas não podem, digamos, fazer o que querem naquele território que é um território francês. E, portanto, tem, por exemplo, ali o caso do herói da resistência, que está lá e eles não o podem prender ao identificá-lo. Quer dizer, mas ao mesmo tempo há tensão, isto é, alguma coisa vai acontecer. E este é um ambiente interessante no filme, quer dizer, que não é como noutros filmes, em que quando há uma tensão que convida à violência, a violência acontece imediatamente, aqui a violência vai sendo diferida, Certo. quase até ao fim, quer dizer, no fim, no momento final é que há a explosão de violência, mas nós estamos sempre à espera que alguma coisa aconteça, mas não, eles mantêm-se todos ao nível dos diálogos e dos trocadilhos e das respostas com Muito espertas, com não é? o Também há Rick isso. e os outros a humilharem os nazis através de respostas, mas isto cria uma enorme tensão, curiosamente, porque não há catarse da violência imediatamente, quer dizer, e portanto a tensão... Portanto, há uma combinação de ingredientes. E depois há também isto, quer dizer, que talvez seja também sugestivo para as audiências de hoje. É esta ideia do sacrifício por uma causa que é maior do que os personagens. É os próprios personagens que dizem isso. Isto é, nós temos de sacrificar por algo que é maior do que nós. O que é que interessa à nossa vida individual nesta guerra em que é preciso derrotar enfim, a Alemanha nazi, portanto, o mal, digamos assim. É o que acontece entre Ingrid Bergman e Humphrey Bogart. E Humphrey Bogart. Quer dizer, há discussão entre eles têm de perceber o que é mais importante. Se é o caso deles, a relação entre eles, a felicidade individual deles, ou o bem geral. E, de facto, enfim, e a solução depois é o do bem geral. Portanto, há aqui um romantismo, um grande romantismo. E provavelmente, na época atual... em que somos mais ou menos todos narcisistas e egoístas, quer dizer, há aqui uma nostalgia de uma outra época em que as pessoas se sacrificavam, e esse sacrifício era à base do romance, era à base do romantismo. É esse sacrifício, quer dizer, não é a pessoa, digamos, corresponder àquilo que quer, mas sacrificar aquilo que quer em função daquilo que deve,
quer dizer, e do que deve e daquilo que é mais importante para todos. Portanto, talvez esse também seja uma dimensão do romance, do filme que hoje, ao vê-lo, nos desperta talvez para um outro mundo, quer dizer, um mundo que foi um bocadinho diferente daquele em que nós hoje vivemos. Olha, fica a sugestão para o próximo fim de semana, ver ou rever este magnífico Casablanca. Termina assim esta edição de E o Resto da História. Nós voltaremos para a semana. Até lá.